Yausha, Yau, Yausha, Yau, Yausha, Yau. Assim seja feito a vontade do Papai Yausha. Papai, gratidão por estarmos aqui reunidos, ó Pai. Sim, papai, gratidão, papai. Hoje, uma data que o mundo, Pai, se prostra perante o filho do administrador infiel. Sim, papai. Se prostra perante aquele que foi levantado na haste, na representação lá atrás, papai, quando tu ergueu ali a serpente de bronze. Ergue a serpente de bronze como uma profecia para o final dos tempos, para dizer que seria um levantado numa haste, numa cruz. Papai, Sim, papai. eu te peço, papai, que os teus filhos estejam sendo conduzidos nesse mundo de trevas, Sim, papai. que a tua voz seja audível aos nossos ouvidos, Sim, que Satanás, papai, que foi colocado num lugar elevado ali, e todo o mundo inteiro se prostra, pensando que está servindo a ti, papai. E tem nesse meio, nós sabemos, teus filhos, papai. sim, papai. Aqueles que for da tua vontade, tira eles de lá, papai. Conduza eles Sim, papai. para a verdade, o fiel, o verdadeiro. Conduza eles, ó Pai, para Filadélfia. Sim, papai. Que o teu Espírito, papai, esteja trabalhando na tua igreja, nos anciãos, nos servos, nas servas, para que possamos, além de ministros, ó Pai, possamos estar preparados para acolher esses irmãos. Papai, nós sabemos que também amanhã é uma data que aqueles que se dizem Aldins, mas não são, estão proclamando uma data, ó Pai, ao qual tu não ordenou que marcasse. Sim, papai. Mas, Pai, todos aqueles que estão debaixo desses julgos, venham acordar, papai, aqueles que for da tua vontade, para que venham encontrar, papai, em Filadélfia, a palavra verdadeira. Então eu te peço, papai, 2 datas aí que têm sido um peso, hoje e a data, papai, de amanhã. Ô, papai, como o povo tem sido escravizado, como o povo tem sido, papai, levado em correntes, ó Pai, conduzido, papai, de uma forma tão injusta neste mundo, e no meio tem os seus filhos, e eu te peço neste momento, papai, que esteja havendo libertação para os teus filhos que estão presos nesses lugares, seja em Babilônia ou seja no meio desses falsos Yaldins. Traga, papai, as tuas pedrinhas do meio dessa sujeira, papai, para serem limpas, lapidadas, cuidadas, assim como as que já estão aqui e estão sendo, papai. Gratidão por tudo. Abençoe a vida do teu mensageiro, abençoe a vida da tua família, abençoe também, papai, as tuas pedrinhas que estão espalhadas, papai. Abençoe os irmãos que se esforçaram vindo de longe, papai. Abençoe para que não falte nada na mesa dos irmãos. Que Filadélfia venha colher porção dobrada do teu espírito, da tua palavra. E também nessa terra venha colher também porção dobrada, papai. Que ninguém tenha falta de nada. Em nome de Yausha. E neste momento, papai, nós entregamos esse momento, essa comunhão, essa reunião nas tuas mãos. E que tua voz seja audível. Use o teu servo, fala através dos teus servos, papai. Em nome de Yausha. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Gratidão, papai.
Amados irmãos, vamos ruminar o estudo de quarta-feira, né? Hoje está um pouquinho mais friozinho, né? Vamos ruminar um pouquinho do estudo de quarta-feira. E a gente vai voltar em estudos básicos. Eu tenho certeza que os irmãos vão responder todas as perguntas. Não é possível. É possível, né? Não é possível. Tá. Mas antes eu quero relembrar alguns pontos. Vamos relembrar aqui. Qual foi a intenção de Satanás, irmão Rodrigo? Desde lá de trás. Qual foi a intenção de Satanás? Qual que era a principal intenção dele? Ele queria ser acima de tudo. É? Ele queria ser Até acima de Al? Não, ele queria ser. Como é que é então isso aí? Explica aí. Ele queria. Ele queria ser acima de tudo, porque até a parte. Até acima de Al? É? Não. Acima de Al não. Então explica isso aí direito. É igual ele tá lá, né? No lugar que tá no céu, não era. Que era peitar, que era Micael e Alcha, né? Não, seja básico. Qual que é a maior intenção dele? Qual que foi a maior intenção dele? A maior intenção dele É ficar no lugar de Micael. Mas vamos ser mais específicos, né? O que ele quis fazer, irmão Helder? O que ele quis fazer? Qual foi a intenção do coração dele? Ele queria, na verdade, ele queria ter pegado, recebido o manto, o nome, ser primogênito, na verdade. Né? Tá indo certo, mas ainda não é a resposta que eu estou querendo ouvir, não. Adoração. Não. Ele queria o direito da primogenitura, tanto que ele ponhava contenda entre os irmãos, porque ele achava que ele ganhando dos outros, ele ia ter essa autoridade. Entendi. Mas ainda nessa Não é palavra a não. palavra específica celestial. Fala. O objetivo dele era ser semelhante ao Altíssimo. Isso. Ou seja, ele queria ser Micael. Isso. É isso. Vamos abrir lá Isaías 14, 14. Micael quer ser semelhante ao Altíssimo. A gente não precisa embolar. Ser primogênito, subir, fazer. Mas tá certo. A resposta dos irmãos não estão erradas. Só que a gente tem que ser objetivo para falar assim. A intenção dele era ser igual ao Micael. Semelhante. Por quê? Micael significa o quê? Semelhante a ele. Aquele que é semelhante. Aí, Entendeu? Aquele que é semelhante. Ele querendo ser semelhante ao Altíssimo, ele está querendo o mesmo lugar. O mesmo lugar. Só que essa intenção dele foi antes. Eu vou fazer uma pergunta, mas a resposta vai vir no decorrer da ministração. Mas eu quero que os irmãos pensem. Essa intenção dele, os irmãos acham que foi depois que os filhos de Alcha nasceram, os filhos legítimos, ou foi antes dos filhos de Alcha nascerem? Pergunta difícil. Pode ser que seja antes também, porque ele nasceu primeiro, né? E ele já tinha inveja, ele era bonito, mas tinha inveja do descendente lá, de Micael, né? Não, mas já não tinha nascido. ele tinha Então, nascido. mas, Como é que vai ter inveja de alguém que não nasceu ainda? então, mas nós que demorou para nascer, não foi? Não. Né? Dos 10 filhos. Ele está contando os filhos de Alcha original. Antes dos 10 filhos, Entendi. Os 10 tinha já quem? As aves, né? Que saíram ali, nasceram ali do mar de vidro, né? Todo tipo de aves. Dá para se ver. Hã? E dá para se ver porque primeiro, aqui na Terra, primeiro foi criado o quê? Os animais, depois o homem. Assim foi lá em cima, primeiro foi criado pelo vídeo. Vamos tentar entender isso, tá? E com mais clareza, no decorrer das ministrações, o pai vai dando mais o raciocínio. Eu vou simplesmente tentar mostrar para os irmãos esse ruminar
da ministração, e a gente estudando, a gente vai vendo que a intenção dele era bem antes, tá? E por isso, nós temos aí a condição de vir os filhos de Alcha, ok? A condição dele, a intenção dele naquela parte da tentação do deserto, já começava ali? Tentação. Não, antes. Nós estamos falando antes ainda do Éden, irmão. Antes do Éden. Lá atrás. Lembra que o irmão Arthur, quando ele trouxe uma palavra que fala assim, irmã Débora vai lembrar, os irmãos também vão lembrar, que ele falou assim, as filhas de Alcha não tinham direito à herança. Sim. A representação de Jó. E aonde que as filhas de Alcha ficavam? Ele falou. Jardim. No? Jardim. Então as filhas de Alcha não tinham direito. Mas elas ficavam onde? No? Que jardim? Ela ficava no jardim de Éden, ela cuidava das plantações, das coisas, ok? Então vamos por essa parte inicialmente, mas vamos entender primeiro o que está falando sobre a intenção de Satanás. Vamos lá em Isaías 14. Quando eu ministrei a oração que é agora aqui, eu falando a oração, eu falei aqui da haste que foi levantada como sendo filho de Satanás, mas a gente sabe que a haste que foi colocada no lugar alto é Satanás. Que quem olha para aquela serpente, ela é curada. Mas também na representação do seu filho, porque a gente pega no próprio livro Anátema de João, que fala que ele e o pai é um só. Então a intenção dele sempre foi essa. Querer ser igual. Então você vê, o querubim Satanás querendo ser semelhante ao Altíssimo. E você vê o próprio filho dele querendo ser semelhante ao pai dele. É a questão do reino dividido mesmo. É um querendo tomar o lugar do outro. São atrevidos, presunçosos, né? Eles não têm a intenção de somar ao seu exército. A intenção é de ser um superior ao outro. Essa é a intenção. É um briga com o outro. Né? E por isso, essa é a inseminação de quem? Irmã Julie, quem que é a abominação que nós aprendemos quarta-feira? O antimachia. O antimachia é a abominação. Por quê? A morte é a morte? É a morte vem sobre a asa da abominação. Ok? A morte é Satanás, né? Então tá. Vamos lá. Isaías 14, 12. Diz assim. Isaías 14, 12. Todos encontraram? Sim. Diz assim. Como caíste do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora? Como foste atirado à terra? Já aconteceu isso? Não. Vencedor das nações. E no entanto, dizias no teu coração: subirei até o céu, acima das estrelas de Ial, colocarei meu trono, estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia. Aí você lembra, Assembleia dos Primogênitos, Assembleia dos Primogênitos. Nos confins do norte, subirei acima das nuvens, palácio de marfim. Tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. E contudo, fostes precipitado ao Sheol, nas profundezas do abismo. Uma profecia dando em cada trecho pontos do que vai acontecer. Ok? Então tá. Deixei marcado. Vamos em Ezequiel 28. Nós vamos andar um pouquinho nas escrituras para a gente tentar assim, assimilar bastante, porque hoje nós vamos ver a oração que o papai ensinou, por que ele ensina orar: Pai, santificado seja o teu nome. Tá? Então a gente tem que ver esse detalhe antes aqui. Vamos lá. Ezequiel 28.
28. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Diz assim, versículo 11, a partir aqui versículo 12, a partir aqui da parte B. Assim diz o mestre Ial: tu eras modelo de tu eras modelo de Perfeição. presta atenção. Tu eras modelo de perfeição. O que é modelo? É uma molde de ouro. Um molde, uma matriz, Um exemplo. um exemplo. Ok? Um exemplo. Beleza. Cheios de sabedoria, ó, cheio de sabedoria, porque tinha o espírito de Al nele. Viu? Ele cheio de sabedoria? Quem que é sabedoria de Al? Micael. Micael. Então ele tinha uma essência que Micael tinha e tem. Tem. Eu falo tinha porque me referi no passado e hoje tem. Tem. Não é que hoje tem, e que permanece, né? Para sempre e eternamente. E assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Versículo 13. Estavas no? Não. Estavas no Éden. O homem foi colocado, Adão terreno, foi colocado no jardim de Éden. Foi feito um jardim de Éden. De Éden. É de Éden. Por quê? Fazendo referência que é como se fosse uma cidade e foi feito um jardim dentro de uma cidade. Cidade chama Éden, foi feito um jardim de Éden, onde foi posto Adão e Eva ali dentro. Ok? Ele estava ao redor. Ok? Ele podia, ele tomava conta, ele organizava, ajudava, administrava a cidade. Era um administrador íntegro. Íntegro. Aí vamos ver. Estavas no Éden, jardim de Ial. Porque o Éden é o jardim de Ial. Engalanava-se com toda sorte de pedras preciosas: rubi, topázio, diamante, crisólito, cornalina, jaspe, lazulita, turquesa, berilo. De ouro eram feitos seus discos e seus pingentes. Todas essas coisas foram preparadas nos dias em que fostes criado. Ó, tudo isso aí foi preparado para ele cuidar. Tá entendendo a dimensão da história? Por isso é o ruminar. A gente pega a mensagem que o mensageiro traz e nós vamos ler textos e contextos. Quando você lê textos e contextos, ouvindo o áudio, você pausa o áudio e você volta nos textos. Você volta no contexto. Ele leu um versículo, você volta no primeiro versículo e lê toda a história. Assim você vai compreendendo a dimensão. Porque a gente não consegue passar tudo. Então a gente tem que fazer o nosso papel, que é ruminar. E o meu papel aqui é facilitar esse ruminar. Tá ok? Então vamos lá. Ó, fiz de ti um querubim cintilante, o protetor. Estavas no Monte Santo de Ial. Estavas no Monte Santo de Ial. Qual que é o Monte Santo de Ial, irmã Débora? Em Palácio Nacional. Ó. Ok? Ele estava lá. Desde o dia da sua criação... protetor. Estava no Monte Santo de Ial. E movia-te por entre as brasas ardentes. Desde o dia da sua criação, foste íntegro. Então, desde o dia que ele foi criado o Éden, foi criada essa parte do céu, foi criado os querubins, primeiro do que quem? Os filhos de Alcha, ok? Não foi criado antes de Alcha, foi criado antes dos filhos de Alcha. Então fala: foste íntegro em todos os teus caminhos, até um dia em que se achou maldade. Até que um dia se achou maldade em ti. Em virtude do teu comércio intenso, te enchestes de violência e caístes em pecado.
Então te lancei do monte de Al, como profano, e te exterminei, ó querubim protetor, dentre as pedras de fogo. Aí fala, teu coração se exaltou com tua beleza. Teu coração se exaltou com tua beleza. Ok. Agora, aqui a gente vai falar um pouquinho. Presta bastante atenção. Quando a gente viu que eram 10 filhos de Alxa, houve uma primeira batalha. Houve uma primeira batalha, uma primeira peleja. Ok? 4 guerreando contra 5. Na representação de quem? Irmã de N. Na representação de qual história na palavra? Os 4 filhos de Alxa aliados também Na palavra. Na palavra, na história. Na história. É isso que eu falo com os irmãos. Tem que ruminar. É os 4 reis contra os 5 reis. De que história? De quem? De Abrão. Nós vamos nos detalhes, viu, irmãos? Nós vamos nos detalhes, porque ainda era Abrão. Ok? Os 5 filhos entram em guerra contra os 4. Quem vence? Irmão Rodrigo. Por que os 4 venceu e não 5? Hã? Hã? Que foram após outro? Ah, entendi. Você falava que foi após outro. Os 4 foi após outro. Eles não foram. É porque uns eram do mal, outros eram do bem. O bem sempre ganha. Isso não é a resposta, né, irmão? Irmão Rodrigo, irmão Helder. Os 4 venceram? Por que os 4 venceram e não os 5? Quando a gente fala da história, contextos, lê contextos e tudo mais, né? A irmã Débora sussurrou. Por que, irmã Débora? Porque eles eram mais fortes. Eles eram o quê? Mais fortes. Aí fala o quê? Quando o mais forte vence o mais fraco, toma dele o quê? A armadura e os Despojos. Os irmãos têm que ruminar. Por isso que quando o irmão fala assim, irmã Débora graduada. É por quê? Porque rumina. É por isso que a gente tem que ruminar, a gente tem que voltar, né? Ou seja, quando o mais forte vence o mais fraco, porque eles eram mais fortes. Mas tem um detalhe a mais aí. Eles tinham com eles o quê? O espírito de Al. Porque uma vez que os 5 primeiros vão após outro, o espírito se afasta deles, ok? Os 4 primeiros vencem. Porque tem o espírito de Al. Eu ia falar o espírito, mas porque Ok? assim, o certo era o forte, mas o forte é o espírito. Né? Eu só estou voltando para a gente compreender. Mas espera lá. Por que esses 5 primeiros caíram? Foi após outro? Como assim ia após outro? Eu me fiz essa pergunta. Satanás já tinha deixado brotar a semente maldosa no coração. Aí Verdade. ele foi despertando nos outros. Você falou a palavra certa. Uma semente maldosa. Por quê? Desde o dia que foi achado maldade em seu coração. Aí ele começou com o seu comércio violento, inseminando o quê? Discórdia, juntamente com seu filho, né? A abominação. Então você vê que o antimachia, seu filho ali, auxiliou na indução. Saiu do foco, né, irmão? Então você vê que eles trabalhando sempre juntos, né? Os filhos ali, os querubins, né? Os querubins que foram arrastados por Satanás, né? Eles entram em fazer com que os filhos de Alxa
entram em peleja contra eles mesmos. Por quê? Um reino dividido não vai subsistir. E ele queria fazer o quê? Que esse reino não subsistisse. Porque a gente leu em Isaías 14, que diz o quê? Eu subirei até o céu, acima das estrelas. Sim mesmo. Quem é as estrelas, irmão Rodrigo? Agora você sabe. Hã? Filhos de quem? Ah, filho de Alcha. Ele descobriu que para poder conseguir tudo isso através de enfraquecer o reino era através disso, né? Enfraquecer o reino, que ele conseguia tomar parte. Isso. Repete, irmão. Ele, para poder tomar posse, chegar no que ele queria bem projetar ali, ele tinha que enfraquecer o reino. Uhum. Enfraquecer o reino, era o objetivo dele, era esse, porque dividindo eles, ele ia conseguir. É. Só que até sem o espírito de alma nele, ele ainda era esperto, né? Quem E você pra fala? pensar com Satanás, porque pra ele pensar um negócio desse, ele era inteligente. Só que pra ele pensar uma maldade dessa de derrubar, enfraquecer os outros, ele já tava com a maldade no coração. Ele já era esperto até. A maldade Ele quis copiar. foi encontrado no coração dele, mas porque existia um plano. E ao deixou as coisas sendo conduzidas, e lá em cima eles falaram assim: e ao perder o controle. E ao não está se preocupando com os filhos, não, se eles estão guerreando, e ao tá, ó. E ao perder o controle das escrituras. Vocês lembram disso, esses comentários? Vocês lembram? Pois é. E ao perder o controle das escrituras, isso foi falado lá em cima. E ao perder o controle do reino, os filhos estão guerreando entre si. E ao deixou tudo acontecer. Porque tudo iria se repetir depois, inclusive na terra. Porque não existe nada novo debaixo do céu. Pera lá. Sol ou céu? Sol. Sol. Por que, irmã Liriamar, não existe nada novo debaixo do sol? Porque quem criou todas essas coisas tem o poder de fazer algo novo. E tudo se repete. Não, essa é a resposta não. Acho que é porque os inimigos ainda estão atuando aqui. Não, irmãos, não. Eu acho que é porque o que aconteceu lá em cima, o que aconteceu lá em cima e foi criando, o administrador infiel foi tendo brecha para repetir. Silêncio. Júlia. Gente, eu fico impressionado das perguntas básicas. Falar geração em geração, cada geração. Não. Júlia. Quando fala. Não existe nada novo debaixo do sol. Por quê? Porque o sol é representação celestiais, né? Lugares celestiais. Isso. E tudo que acontece lá em cima vai se tornar aqui embaixo. Mas quem que é o sol, irmãos? Representação de Alcha. Quem que é a representação do sol? Yalcha. Yalcha. Então tá falando assim, não existe nada novo debaixo do sol. E aonde que é o trono de Yalcha? Na terra. Onde que é o trono de Yalcha, irmãos? Vou falar, onde que é o trono de Yalcha? Acima dos palácios de marfim. Agora ele está nos inacessíveis. Aonde que é o trono de Yalcha? Palácio de marfim. Onde é o trono de Yalcha? Palácio de marfim. Palácios de marfim. É porque depois que Micael e Yalcha... Tô falando em Yalcha. Tô falando em Yalcha e Micael, não. Onde que é o trono de Yalcha? Os palácios de marfim. Não existe nada novo debaixo do sol. Não existe nada novo debaixo dos palácios de marfim. Ok? Então vai tudo se repetindo. Tudo se repetindo. Debaixo ali do sol, tudo se repete. Está falando assim, ó, debaixo de Yalcha, tudo se repete, porque ele é o Criador. Se ele é o Criador, então tudo abaixo dele se repete, porque não, nada novo. Quem faz as coisas novas é Yalcha. Por isso que a revelação de hoje é nova. Por isso que é exigido um prato novo. Por isso que o papai, para entrar na cidade, subiu no jumentinho novo. Os irmãos têm que pegar essa linha de raciocínio. Vamos lá. Eu estou indo bem devagarzinho, irmãos. Por isso que o outro tem que ser.
Por isso que o odre tem que ser novo. O Paulo fala sobre o odre. E eu estou indo bem devagarzinho. Por quê? É assustador quando fala assim: Pai, santificado seja o teu nome. Ali a gente pensar, tá falando de Yahshua Micael ou tá falando de Yahshua e ao forte e valente? Essa oração. Tá orando para quem? É difícil. Não Mas é? eu acho que é para Micael e Yahshua, porque o Yahshua já é santificado esse nome, né? É, mas não é só por conta disso, porque fala assim: vem o teu reino, perdoa os pecados. Entendeu? E para perdoar pecado, aí entra naquilo que os fariseus falou, né? Uai, Ser tá justo perdoando os também, né? Tá pecados. perdoando pecado, né? E ao que perdoa o pecado, nós vamos ver isso. Mas antes de entrar nisso, eu estou mostrando a condição do que era o reino. Nós precisamos entender lá atrás. Respira. Em relação a uma coisa aqui, Pode falar. se Yahshua criou todas as coisas, ele é o Pai. Não, se Yahshua criou justamente. todas as coisas, não. Aí, Yahshua criou ele- todas as coisas. Não, criou o céu e a terra e tudo, né? Aham. Yahshua. Quando hoje ele é forte e valente, né? Mas ele, na época, na condição que ele criou todas as coisas antes de ter uma mundial, Yahshua, ele criou todas as coisas. É porque eu falei assim, se. Você falou se Yahshua criou todas as coisas, ele no se. Escreve por si, É. ele essa Com parte. certeza, né? Eu não ouvi essa parte, falei, ó, Uhum. eu ouvi. Aí ele criou todas as coisas, então ele é o pai de tudo. Certamente. Aí uma vez que ele está aqui, ele deixa quem lá, Micael lá, ele deixa lá, ele está aqui. Quando assim ele clama, eu acho que aí ele clama agora para aquele que está no lugar dele, que Uhum. está na condição, né? Porque Uhum. ele se despojou de tudo ali, deixando sobre ele tudo aquilo ali. Uhum. Eu acho que ele não ia assumir ainda enquanto o pai não acendesse lá. Uhum. Aí sim, ele ia assumir tudo. Mas até então ele ficava ali. Aí aquele clamava, tudo aquilo que ele clamava era para e sendo ali Yahshua no lugar ali, clamando por ele. Só você tem que entender uma coisa, que nessa oração ele está ensinando como orar. Aos discípulos. Ele está ensinando. Ele está falando, vocês vão orar assim. E não que ele orava. Ele só Entendeu? ensinava. Não, ele clamava, chorava em clamores, né? Pelo povo, porque mesmo assim era o intercessor. É Yahshua, né, irmãos? O intercessor. Mas vamos lá, vamos recapitular aqui. Onde eu estava? Os 10 filhos de Yahshua. Está falando nada novo debaixo do sol. Nada é novo debaixo do sol. Tá. E a oração, né? Então, se nada é novo debaixo do sol, tudo vai se repetindo. Algumas coisas se repetiram lá em cima. Vamos falar dos primeiros filhos de Yahshua. Os 10 primeiros. Na representação de Nadab e Abiú, irmã Débora. Na representação de Nadab e Abiú. Quantos filhos se perderam? Foram 2. Que é Nadab e Abiú. equivalente a uma porcentagem de 50%. 50%. Ok. Então, quando a gente pega os 10 filhos, quantos caíram primeiro? 5. 5. Satanás estava onde mesmo? Quando ele falou assim, ó, estavas no Éden. Monte Santo de... Tá, ele estava no Éden, no Monte Santo de Al. Ele estava num lugar bem interessante. Bem interessante, no Jardim de Al. Né? Tá, eu tô tentando formular para que os irmãos entendam, tá? Vamos lá em Lucas. Eu não quero falar além do que tá, meus irmãos? Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Versículo 18. Todos encontraram?
1800 capítulos. Todos encontraram? Diz assim: dizias, portanto, aqui é semelhante o reino de Ial? E aqui hei de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou, grava essa palavra, tomou, que um homem tomou, lançou em sua horta, ele cresce, torna-se árvore, e as aves do céu se abrigam em seus ramos, fazendo link com Ezequiel 17, 22. Aquela semente que foi plantada ali e se tornou um cedro magnífico, ok? O papai está esclarecendo ainda sobre Ezequiel 17, mas a gente sabe que ele está fazendo uma comparação com o reino. E a gente lembra de Ezequiel 17 porque aquela sementinha se tornou uma árvore grande e as aves pousando nela, ok? Mas ele continua. Disse ainda: aqui compararei o reino de Ial. Ele está fazendo mais uma comparação, ligando ao ponto de cima. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou, escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo ficasse fermentado. Eu não quero afirmar, mas eu vou trazer o que veio ao meu coração, ok? Quando a gente pega aqui, disse ainda, aqui compararei o reino de Ial, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Tá. Quando a gente pegou esse versículo, nós entendemos que essas medidas de farinha, aqui essas 3 farinhas, é o que irmã Iraci. Os fermentos anátemas, os evangelhos anátemas. Quais evangelhos? E eles falam de quem? Esses 3 anátemas. Eles falam de Yahusha? Eles falam de quem? Fala mais alto. Fala de Jesus. Ok? Que é a representação do anti-Mashiach. Ok? Mas foi uma mulher que tomou e escondeu, porque está falando aqui, ó, tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Tá. Presta atenção. Aonde que Satanás estava quando ele foi colocado? No Éden, no jardim de Ial. Jardim de Ial, Éden. E foi feito o jardim de Éden para colocar o homem Adão dentro dele. Beleza. Mas ele estava ali. Agora, olha uma coisa que é interessante. Quem comeu da semente, do fruto da árvore? Eva. Eva comeu do fruto e deu para quem? Para o homem. Shaul Paulo fala assim, ó, não fostes o homem que pecou, mas sim a mulher. Ele está falando que é a mulher que pecou. Dos 5 filhos de Yahusha que caíram, quantos eram mulheres? 3. Nossa, mulher 3. já plantou lá em cima. Quantos eram as mulheres? 3. Quanto eram as mulheres? 3. O reino de Ial é semelhante a uma mulher. Quando Yahusha fala de mulher, ele fala igreja. Que pegou 3 farinhas, eram perfeitas. E foi colocado dentro da farinha fermento. Pega a palavra de Lucas, coloca 3 medidas dessa farinha que é boa, mas transforma ela com fermento, porque esse fermento é o anti-Mashiach, que é sacrificado numa cruz. Ok? Lá em cima, as 3 filhas de Yahusha
se envolvendo com Antimachia e Satanás, se corromperam e do que elas comeram entrega para os 2 filhos de Alcha, contaminando eles. A gente passa a entender isso que é ir após outro. Lá em cima, né? E após outro lá em cima. Quando se repete, começa nos palácios de Marfim, no jardim de Ial, e desce se repetindo no jardim de Éden. Certinho. Se tudo começa lá em cima. Tudo está se repetindo debaixo do sol. O jardim é de Ial, mas foi feito o jardim de Éden. O que Satanás fez fora do jardim de Éden, que é no jardim de Ial que ele fez, onde ele estava, ele repete no jardim de Éden, dentro do jardim, seduzindo. E é a mulher que toma. O que o papai falou aqui, ó? Disse ainda: aqui compararei o reino de Ial, o jardim de Ial. É semelhante ao fermento, ao fruto, que uma mulher tomou. Eva foi lá na árvore e tomou o fruto, comeu e deu para o seu marido. Tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse levedado. Na terra foi colocado na palavra 3 evangelhos anátemas. No céu, as 3 mulheres se corrompem, entram em prostituição e dão do fruto que ela comeu para os seus irmãos. Aqueles que aceitaram foram após outro, se misturando com seres de natureza diferente. Judas 1,6. Por isso que fala 2. Aí se cumprindo o quê? Que Judas 1,6 fala que eles se uniram a seres de natureza diferentes e foram lançados no abismo, trancafiados. E depois eles são soltos para perturbar aqueles que não receberam o selo de Ial. Beleza. E eles têm, inclusive, o quê? Cabelos de mulher. Verdade. Viu? Achou mesmo. Eu não posso, assim, porque foi... eu lendo hoje à tarde, no finalzinho da tarde, eu falei assim, papai, isso aqui faz muito sentido. Faz muito sentido. Então, por quê? Porque quando os 4 irmãos, eles entram em peleja ali, que a gente entendeu, houve uma batalha. Porque eles não querem aceitar a unidade desses 5 que se uniram a Lúcifer, ao exército deles. Os 4 não querem aceitar. Os 4 são íntegros, entram em batalha com os 5. E o que acontece com os 5? Eles são lançados no abismo direto. Só que tem um detalhe. Satanás está lá ainda. Não. Os 4 primeiro querem subjugar os filhos do irmão morto, querendo escravizá-los. Aí se ensoberbecem em seu ego, porque os 4 irmãos, eles são mais novos ou mais velhos que Micael, irmã de N? Mais novos. Por que são mais novos, irmã? Porque creio que os 5 dos que caiu eram os mais velhos. Ó, aí você desviou sozinha. Então, ele sendo o 6º, Isso. Isso, ele sendo o 6º, Micael. Os outros vêm. Isso, exatamente. Ok?
Foi a primogenitura, veio para cima. Os 4 se ensoberbecem. Mas eles querem ali subjugar. O mais forte venceu o mais fraco. Então, tomou o despojo e quer subjugar. Como Yalcha, Micael, no caso Micael, não estava nesses momentos, ele estava com o papai, porque as 9 pedrinhas estavam se unindo a Satanás. Satanás seduziu os 5 primeiros, foram lançados no abismo. Bom, 5 eu já derrubei com a minha sedução. Agora eu vou derrubar mais 4. Entra agora o antimachia. Para o quê? Instituir entre eles o quê? Discórdia. O primeiro é Satanás, sedução. O segundo é abominação, discórdia. Seduziu, lançou por terra, fez a parte dele. O filho vem e lança discórdia. É o 7º. É o que nós aprendemos quarta-feira. Ok até aqui? Tá ficando claro? E Yalcha Micael estava aprendendo a reinar. Micael estava aprendendo a reinar. Como aluno, criando as coisas. Porque enquanto ele estava em batalha, fazendo tudo, imagino eu, que estava tendo outras coisas acontecendo. E como ele era o mais próximo, a representação de José. Que é de José? É de José. Que o pai dele, qual que é o nome do pai de José? Israel. E vai lá e fala com ele assim: vai lá ver o que esses irmãos estão fazendo. Vai lá ver. Eles estão pegando as ovelhinhas do pai, matando elas, subjugando elas, e Micael vem em conta, dedurando eles. Por isso ele é chamado de fiel e verdadeiro. Ele não aceita injustiça. Fala que a ovelhinha foi morta por um animal e eles estavam fazendo churrasquinho delas. O contraponto dos 4 irmãos subjugando os filhos do irmão morto. Ok, irmãos? Tá claro? Nisto se vê o quê? A fidelidade de Micael, mostrando que ele não estava nem aí com as palavras de Satanás ou do anti-machia. Ele não estava nem aí. Vocês estão entendendo, irmãos? Então tá. Vamos pegar aqui agora em Lucas 11. Vamos pegar em Lucas 11. Lucas 11, versículo 1. Diz assim: estando em certo lugar, orando, ao terminar, um de seus discípulos pediu-lhes: mestre, ensina-nos a orar, como João ensinou seus discípulos. Respondeu-lhe: quando orardes, dizei. Ele está ensinando: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia. Perdoa os nossos pecados. Por que perdoa os nossos pecados? Vamos ver. Pois também nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação. Vamos lá em Lucas 5. Deixei marcado. Lucas 5. Lucas 5, 23. Vamos pegar aqui versículo 17, para a gente ter um entendimento. Todos encontraram? Lucas 5, 17? 5, 17.
Tadinho. Diz assim: certo dia, Lucas 5,17, certo dia, enquanto ensinava, achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Ial-Shalã. E ele tinha um poder do mestre, falando ele e Alcha, tá? Porque a história está continuando. Para operar curas. Vieram, ó, e ele tinha o poder do mestre, tá vendo aí? Ele tinha o poder do mestre. Vieram então alguns homens carregando um paralítico numa maca. Tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo onde? Diante dele. De dele quem? De alma. De Alcha. E como não encontravam jeito de introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao terraço. E através das telhas desceram-no com maca no meio dos assistentes diante de Alcha. Vendo-lhes a fé, ele disse: homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a raciocinar: quem é este que diz blasfêmias? Não é só Ial que pode perdoar pecado? Ialcha, porém, percebeu seus raciocínios e disse-lhe: por que raciocinais em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado na terra, eu te ordeno: levanta-te, toma tua maca e vai para a tua casa. E no mesmo instante, levantando-se diante deles, tomou a maca onde estivera deitado e foi para casa glorificando a Ial. Ok? Ele perdoou o pecado. E Alcha perdoou pecado. Agora está simples de entender. Por que Micael vai um dia perdoar pecado, irmão Isalino? Ele erra o nome. Ele recebe o nome de Alcha. Recebe as vestes, recebe tudo. E a hora que Alcha está na terra, ele está pedindo pro filho dele que está comandando ali por ele. Então está no espírito de Al. Então o espírito de Al move qualquer coisa. Se faz o cara andar, que para aquelas pessoas já era extremo assim de um acontecimento, por que não pode perdoar pecado? Porque nesse momento ele está mostrando que quem está operando a cura são os seus anjos, que estão trabalhando em prol da ordem dele. Agora, a gente está entendendo a oração. Agora está fazendo todo sentido. Vamos lá, em Lucas novamente, o quê? 11. Irmão, outra coisa. Se Satanás tem poder de perdoar pecados e dar, não, tipo assim, dívidas do povo aqui na terra, e fazer tudo porque Micael e Alcha, que eles vai bater de frente, e pro povo fiel, que ele é fiel, ele não vai fazer. E lembra, né? Ele está aqui perdoando as dívidas, né? As dívidas tomando porque ele não é pecado, é dívida. Eu confundi, verdade. É dívida. A dívida, por que está perdoando dívida? Vamos ver. Irmã Liriamar. Ele tá perdoando dívida. Porque ele é um administrador fiel. E está fazendo o quê? Está preparando a casa dele para quando ele voltar ele achar. Isso. Ser bem recebido. Está fazendo comércio, está fazendo troca. Fazendo troca, fazendo comércio, perdoando dívida, negócio, Está investindo, tá abençoando, entre aspas, né? Que o que eles pensam que estou sendo abençoado por conquistar isso, aquilo, né? Ele está negociando, ele é um negociante. Então agora a gente está compreendendo esses detalhes. Está compreendendo, irmã Iraci? Então tá, então vamos de novo aqui, ó. Orais, Lucas 11, versículo 2. Respondeu-lhe: quando orais, vocês vão orar assim:
Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Por que venha o teu reino, irmã Julie? Apocalipse 19. O reino que está vindo. Está clamando para vir para Por um quê? lugar Porque desse. quando Yahshua falou assim, olha, o reino está no meio de vós. Ele estava falando de quem? Dele. Dele. Né? O reino está no meio de vós. Então, quando fala, venha o teu reino, ele está falando que ele, Yahshua, vai voltar aqui na terra, mas na pessoa de Micael, porque Micael recebe o nome, as vestes, a autoridade, o manto embebido de sangue. Então, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. Agora a gente está entendendo. Tem um detalhe importante que eu quero falar para os irmãos, é a condição que nós aprendemos lá atrás, sobre Arão. Vamos aqui em Êxodo, deixa aí essa oração marcada. Êxodo. Quando em Êxodo 25, 40... Vamos pegar primeiro, antes de a gente pegar aí... Não, vamos pegar Êxodo. 138. Vamos pegar Êxodo 25, 40. Êxodo 25, 40 diz assim: vê, pois, e faze tudo conforme o modelo que te foi mostrado aqui na montanha. A ordem de Moisés era fazer tudo conforme ele viu. Ok? Tá, esse aqui é um detalhe só para a gente lembrar. Vai um pouquinho mais à frente aí, Êxodo 28. Êxodo 28, versículo 29. Êxodo 28, versículo 29. Diz assim: assim Arão levará os nomes dos israelitas no peitoral do julgamento, sobre o coração, até que um dia foi encontrado maldade em seu coração. Satanás estava carregando as 9 pedrinhas no peito, e a maldade que estava no coração dele foi transferida para aquelas pedrinhas. Assim Arão levará os nomes dos israelitas no peitoral do julgamento. O peitoral é de julgamento. Sobre o coração, porque esses que estão no peito, na representação das 12 tribos de Yahshua, melhor dizendo, de Israel, né? É a representação daqueles que vão julgar, ok? Tá, aí ele fala: quando entrar no santuário para a memória diante de Yahweh, continuamente. Então, ou seja, é um memorial constante. Aí a gente vai aqui agora em Êxodo 29, 29. Êxodo 28, 29, Êxodo 29, 29. Coincidência, né? Total coincidência, né, Rodrigo? Não, é assim que eles conversam. Irmã Regiane, tá fazendo falta, irmã Regiane, puxa a orelha dela. Vamos lá. Êxodo 29, 29. As vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele para seus filhos, que as vestirão quanto na sua unção e da sua investidura, ok? E da sua investidura. Tá. Agora, vamos aqui em Levítico 8. Irmão Alberto. Quem que podia, irmão Alberto, servir no templo? Só quem que podia servir no templo?
filhos de Alcha, Hã? filhos de Alcha, Os filhos de Alcha Micael, e... os filhos de Alcha. e o sumo sacerdote O sumo sacerdote já estava ali. Tá. Então, somente os filhos de um sumo sacerdote podem servir no templo. Tá claro isso para os irmãos? Tá. Vamos lá. Levítico 8. Encontraram? No título, né, colocado aí pelo teólogo, a investidura dos sacerdotes. Aí fala assim, ó, ritos de consagração. Então, esse aqui é o rito para consagração, ok? E ao falou Moisés e disse, toma Arão e seus filhos, as vestes, o óleo da unção, o novilho do sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros, o cesto dos ázimos, e em seguida convoca toda a comunidade à entrada da tenda da reunião. Fez Moisés como Iau lhe ordenou a toda a comunidade, se reuniu à entrada da tenda da reunião. Disse-lhe Moisés, eis o que Iau o ordenou que faça. E mandou Arão e seus filhos se aproximarem, e os lavou com água, imersão. Colocou-lhes a túnica, cingiu-os com o cinto, revestiu com um manto, e pôs sobre ele o efode. Depois cingiu com a faixa do efode, e a fixou em Arão. Colocou-lhe no peitoral, no qual pôs o urim e o tumim, não vou entrar nesse detalhe agora, colocou-lhe sobre a cabeça o turbante, e na parte dianteira do turbante, a flor de ouro. Este é o sinal da santa consagração, como Iau ordenou a Moisés. Ok? Versículo 7. Colocou-lhe a túnica, cingiu-lhe o cinto, revestiu-lhe com o manto e pôs sobre este o efode. Presta atenção. Micael, que é filho de Alcha, estava entrando para essa consagração, e é um ponto que Satanás ficou muito revoltado. Vamos lá em Isaías 22. Deixa aqui marcado. Não é fácil não, irmãos. Muito forte. Não é fácil não. Né? E os ruminar tá ficando mais difícil. Tá exigindo ouvir o áudio umas 6 vezes, viu, irmão? E tá ficando grosso o caldo, viu, irmão? Nossa! Presta atenção. E caldo quente, farinha nele, né? Estudar. Farinha nele, verdade. Isaías 22, 15. Tá entendendo, irmã Edna? Hã? Um pouco, né? É? O que a gente puder fazer, a gente vai aliviar. Tem que ruminar também. Isaías 22, 15. Diz assim: assim diz o mestre Al dos exércitos: vai procurar esse intendente, Sobna, intendente do palácio. E estava onde? Aí fala assim, ó: que possuis aqui? Aí você lembra de Isaías 14. Subirei até a mais alta nuvem, serei semelhante ao Altíssimo, acima das estrelas do céu. Aqui, ó. Aí agora ele fala, ó: que possuis aqui? Que tens aqui para querer instalar para ti um lugar nesse sepulcro? Irmã Adriana, quando ele fala assim, para querer instalar para ti neste lugar um sepulcro, o que ele está querendo dizer? Micael falando assim, por que você está querendo invadir o que não é teu, se vai condenar, vai ser para sua condenação futura? E ela fala com a certeza, né? Mas está errado. Não é? Não. Mas está errado. E fala no... Sepulcro, né? De morte, não é? Então, vai causar a morte dele futura, ele está causando. Vai ser condenado, é mesmo.
Para que significa isso, irmão Rodrigo? Hã? Que isso, gente? Irmã Iraci. O que significa quando ele diz assim, olha, assim diz o mestre Aldo dos Exércitos, vai lá procurar esse intendente, sobe do intendente do palácio. Aí ele fala, que possuis aqui, que tens aqui para querer talhar neste lugar um sepulcro? O que ele está querendo dizer, irmã? Ele está querendo dizer assim, o que você está fazendo aqui? Esse lugar não é seu? É? Eu pensei assim, A mesma resposta, só que ela foi mais simplificada. Vocês falaram a mesma coisa. Irmã Edna, o que ele está querendo dizer com isso aqui? Irmãos, nós já ruminamos isso aqui umas 50 vezes. Não. Irmão Alberto. Irmão Alberto, o que você está... O que está querendo dizer com isso aqui? Querendo talhar para neste lugar um sepulcro. Fixar ali, seu rei ali, tomar posse do local, ele está planejando, ele sabia Ele não quer morrer? É isso? Ele quer ficar para sempre? Lugar eterno. Ele quer fazer um lugar eterno. Você morre, não. Quando... Presta atenção. Olha, presta atenção, irmãos. Presta atenção. Que possuis aqui, que tens aqui para querer morar nesse lugar eternamente? É isso que está dizendo. Pois ele talha para si um sepulcro no alto. Ele está querendo morar eternamente lá em cima. Subirei até mais acima das estrelas do céu. Aí ele fala, e cavar na rocha um sepulcro para si mesmo. Ele é atrevido. Mas Iau te lançará para longe, ó homem, sim, ele te apanhará e te fará rolar como uma bola, em terreno espaçoso, esfera, planeta. Ali perecerás juntamente com os teus carros, suntuosos, como uma vergonha na casa do teu mestre. Afastar-te-ei do teu cargo, remover-te-ei do teu posto. Naquele mesmo dia, chamarei o meu servo, Eliaquim, filho de Ilquias, Micaial, filho de Ialcha, vesti-lo-ei com seu cinto, com a sua túnica, cingi-lo-ei com seu cinto, porei nas suas mãos as tuas funções. Para aí. Aí ele perdeu as funções dele, quando ele estava com o Satanás, estava com as pedrinhas, aí foi entregue para Micael, porque ele perdeu as funções. Aqui é mais, ó, presta atenção. Quando a gente vai lá atrás, em Levítico, que a gente viu ali, como é que é feita a consagração para Arão ali, irmã de Ene, que nós acabamos de ver? O que veste ele? Veste ele com o quê? Com a túnica, cingiu com o cinto, viu? Vê que é um formato da consagração de um sumo sacerdote, que Satanás estava no Monte Santo de Iau, como se fosse um sumo sacerdote. Não era o sumo sacerdote, estava como administrador das coisas do sumo sacerdote, mas acessava um lugar muito especial, porque até o dia, como foste criado, até o dia que foste criado, foi visto em você integridade, modelo de perfeição, mas até o dia que achou em você o que? Maldade. Aí eu te tirei daqui. Representação de quando o homem pecou no jardim de Éden, ele é colocado na terra, de volta de onde ele nasceu. O querubim nasceu do mar de vidro, é colocado no alto do jardim de Iau, ele pecou, foi achado erro nele, iniquidade, ele é tirado de cima e voltado por mar de vidro. Tudo uma representação e um toque de repetição das coisas. Eu acho que eu vou levar um pito, mas eu vou tirar levar o isso quê? da minha cabeça. Um pito. Levar o quê? Um pito, levar um pito. Vou levar um pito. Pito? Chamada de missão. Ah. Mas Uma bronca. que nem a representação de Arão.
Só quem podia servir no templo eram os filhos legítimos. Aí se um sobe de cargo, o filho que pode, mesmo que outro sabe fazer a função, não pode. É só os lugares santificados, é só o filho do filho que vai exercendo as funções. E como que Satanás estava ali naquele lugar tão importante se ele era uma criatura, embora ele já foi fiel a essas coisas, mas como ele tinha acesso a esse lugar aí para ele conseguir entrar ali? Você tem que... Não, presta atenção. Isso foi antes. Primeiro são criados os querubins, no 5º dia. Eles são criados, antes dos filhos de Alxa. Quando Satanás é feito, a gente viu aqui em Ezequiel 28 que ele foi feito no modelo de perfeição. Ezequiel 28, né? Foi feito no modelo de perfeição. E foi colocado no jardim de Ial. Ele era um modelo para todo o restante do exército. Ial era outro lugar do templo, não era? No templo. Presta atenção. Jardim de Ial é uma coisa. Jardim de Éden é dentro da mesma coisa. Ele está dentro. É como se fosse uma cidade e um bairro, ok? Isso. Mas naquele jardim de Éden era onde o homem estava. Adão, natural, terreno, de carne e osso. Só que ele estava dentro do jardim de Éden. Ele não estava ao redor. Quem estava no céu, nas partes celestiais, era quem? Era os seres celestiais. Porque o homem natural não é ser celestial. Ele só conseguia ver os filhos de Alxa, ver ali também, imaginei os querubins ali visitando, ver ali, né, Micael, enfim. Só conseguia ver Adão ver isso porque o espírito de Al estava sobre ele. Porque no momento que ele sai do Éden, o espírito de Al é retirado dele. Fala, o homem já é versado do bem e do mal, e por conta disso o homem vai morrer. Não vai viver mais que 120 anos. E por conta disso, o meu espírito não permanecerá mais no homem. É necessário agora que o espírito seja infundido no homem novamente. Filho de Adão. Mas é o que? Ele estava no Éden e volta para a terra. Ó, jardim de Éden, o homem está aqui, num jardim aqui em cima. Ele volta para a terra, desceu. Satanás, ele está no mar de vidro, criado, acabou de ser criado. Modelo de perfeição, foi colocado acima, no Monte Santo de Ial, ok? Aí o que faz com ele na hora que ele peca? Ele desce, volta para o lugar de onde ele foi criado. É assim a condição, ok? Aquele que nasceu nos palácios de marfim, volta para os palácios de marfim. Aquele que nasceu no templo, volta para o templo. Aquele que nasceu na terra, volta para o pó da terra. Você está entendendo? Então, mas o templo ali, as funções no templo. Templo é diferente dos palácios de marfim. É verdade. Templo é diferente. Só Micael que tinha acesso aos palácios de marfim. Quem tinha acesso aos palácios de marfim eram os 10 filhos de Alxa. Ok? Quando acontece toda essa maldade, irmãos, que Satanás é lançado, fica restrito o acesso para o sumo sacerdote, para os santos dos santos. Ok? Fica restrito. Na mesma condição, nós já falamos isso inclusive no passado, né? Anteriormente. Na mesma condição de que se o homem saiu do Éden, para ele não voltar é colocado o que ali? 2 querubins. Coloca para guardar o Éden. E eles não podem entrar mais. Inclusive, até para guardar a árvore da vida tem o quê? O que guarda a árvore da vida? Macha e... Não. E a espada que protege. Protege o que a espada? A árvore. Protege a espada flamejante. Ou seja, não, a espada protege uma coisa, os 2 querubins protegem outra, ok? Não vou entrar nesse detalhe agora não, só para a gente entender esse ponto. Então, onde eu estava? Não, antes você estava falando do... Tô perdendo. Estava protegendo o sacerdote lá. Não, é que
não pode. Se ele foi tirado de dentro do Éden, não pode voltar. Ele parou nisso, depois entrando nos detalhes da espada. Se ele estava ali no Éden, no jardim, né, de Al, no lugar alto, ele volta. Por quê? Porque foi encontrado nele maldade. Ele é tirado dali. Ok? Então tá. Aí, mas eu perdi o raciocínio. De onde ele tá? Aí, é por isso que você estava na aparência das vestimentas com a... Lembrei, irmã dele. Vestimentas, vamos lá, vestimentas. Você estava na aparência das vestimentas. Vamos voltar aqui. A aparência... Isso, eu lembrei. Vamos voltar aqui, isso mesmo. Vamos voltar aqui no versículo 17, Isaías 22, 17. Mas Yahweh te lançará para longe, ó homem, sim, ele te apanhará, e te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Ali perecerá juntamente com teus carros suntuosos, como uma vergonha na casa do teu mestre. Afastar-te-ei do teu cargo, porque recebeu um cargo. Remover-te-ei do teu posto, recebeu uma posição de honra. Naquele mesmo dia chamarei o meu servo, Micael, Eliaquim, servo de Euquias, sumo sacerdote. Vesti-lo-ei com sua túnica, cingi-lo-ei com teu cinto, porém em suas mãos as tuas funções. Aonde estava Satanás, foi tirado de lá e colocado Micael. Começa aí um grande ódio. Além do que ele já tinha para querer subir acima das estrelas do céu. Então, quando o papai, ele mostra, quando eles estão caminhando no deserto, ele levanta uma haste de bronze, ele está remetendo ao que aconteceu lá em cima. Que Satanás, com a intenção dele de querer subir até acima das estrelas do céu, ele conseguiu. A intenção dele foi bem válida. Os seus negócios foram prósperos, foram bem-sucedidos, e inclusive até hoje, por enquanto. Mas já foi tirado dele tudo, nada disso pertence a ele, e ele sabe disso. Irmão, e mesmo ele sabendo tudo que vai acontecer com ele, o próprio filho dele vai acabar com ele e ele... O filho dele vai acabar com ele? Não, como assim? O antimachia. Mas como assim? Entendi. Quando ele cair na terra, ele não sabe tudo que vai acontecer no Apocalipse. Tem que entender que o filho dele vai acabar com ele. Vai acontecer o seguinte. Vai ter que brigar entre eles. Vai ter um reino dividido que já teve e não vai subsistir. Não é um brigando com o outro não, irmão. É a condição de falar assim, eu não aceito que você, dragão, mate a mulher, instituição. Porque eu me apaixonei por ela, porque ela invoca o meu nome. Não, então, ela mas me mesmo serve. sabendo de tudo isso, tipo assim, lógico que a profecia não tem como reverter o que vai acontecer. Mas eu fico pensando, o que ele pensa? Ele sabe que ele vai ser derrotado, ele sabe tudo. Eu acho que ele já está condenado e quer condenar os outros. O que acontece, irmã, é a maldade que encontra no coração da pessoa, né? Ele ainda acha que vai ter chance. Irmã, quando ele vai roubar, ele corre o risco, ele sabe que ele vai estar correndo o risco. Eu vou falar assim para os irmãos, ó. E ele, no entanto, ele faz. Presta atenção, irmãos, presta atenção. Não é o enfoque em Satanás, ok? Vamos voltar para a palavra. Não foca nisso. Ele sabe a situação dele e o que ele quer é continuar fazendo o que ele começou fazendo. A primeira coisa que ele fez foi seduzir as filhas de Alcha. Se uniu a elas juntamente com 2 irmãos. E o que aconteceu? Eles são lançados no abismo. Vem o antimachia e faz o quê? Lança discórdia entre os irmãos. Os 4 que tinham o espírito de alma lançou discórdia. Lançou discórdia, Micael guerreia contra os 4. Por quê? Não quer que subjugue
os filhos do irmão morto? Qual que é os filhos do irmão morto, irmão Isalino? Quem são os filhos do irmão morto? Você fala na história ou... Não, lá em cima. Eu tô falando lá de cima. Quem são os filhos do irmão morto? Representação de qual tribo? Benjamim. Benjamim. É os filhos do irmão morto, Benjamim, ok? Que estão lá em cima. Então eles deixam o quê? Micael não aceita que os 4 irmãos subjuguem os órfãos e as viúvas. Façam eles de servo. Não aceita. Por isso que a gente viu que a verdadeira religião é o quê? Servir os órfãos e as viúvas em suas tribulações. A verdadeira religião. O verdadeiro enfoque não começou na terra, começou no início de tudo. No início de tudo, lá em cima. Mas eram heróis de tempos antigos. Ok? Então você vê lá em cima uma guerra de querubim contra os filhos de Alcha. Entendeu? É muita coisa, irmãos. E isso tudo foi repetindo. Debaixo do sol não existe nada novo. Aí se repete ali no templo celestial, aí desce, repete na terra e continua se repetindo. No nosso meio se repetiu coisas que aconteceu lá em cima. 2 vezes. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque é isso que Satanás faz, irmã Adriana. Ele continua seduzindo para tentar manter o reino dele intacto. É isso que ele quer. Ele sabe que está perdido, mas ele fala, vou tentar. Quem sabe Ial perdeu o controle das escrituras? Tanto que eles clamam quando o Micael vai lutar, nós vamos lutar contra ele, ainda vai clamar por Ial, a esperança deles. E a esperança deles ainda. Invocam a Ial. Eles vão que Ial vai ser respondido? Não. Eles perderam que. Eles pensam que Ial perdeu o controle das escrituras. E vai ficar do lado dele. Vai guerrear, inclusive, até depois do milênio. Foi preso. Vai ser solto no milênio e fala assim, ainda vou tentar mais um pouquinho. Ainda vai tentar ainda. Fala um por um. Por que o arco que tem para que ninguém tome tua coroa? Porque ele ainda vai tentar. Ele ainda vai tentar. Levar muitos com ele. Exato. Irmãos, então, ó, vamos aqui, ó. Ele está tentando, né? Porque nós, no nosso meio, quando começa a se afastar, assim, pode saber, né? Ó, vamos aqui, ó. Em Levítico 17 agora. A gente entendeu a condição do que aconteceu no início com os 5 primeiros. Nós entendemos a condição que aconteceu com os 4. E eu vou perguntar de novo. Irmã Adriana, por que os 5 primeiros caíram de posição? Porque os 4 eram mais fortes. Porque os 4 eram mais fortes. Mas, antes disso, o que aconteceu? Já estava maldade no coração dos 5. Já tinha uma sementinha. Sim, mas o que Satanás fez? Primeira parte, o que Satanás fez? Seduziu. Segunda parte, com os 4, o que o filho de Satanás fez? Discórdia entre irmãos. Ok? Beleza. Agora Micael está tomando o reino pela violência, pela força. Por isso que se conquista o reino com esforço e com violência. Agora a gente entende isso. Essa violência, esse esforço. Porque é briga entre irmãos que aconteceu antes e agora se repete entre os falsos Ialdins e os verdadeiros Ialdins. Continua. Por quê? É o que ele faz, lançar discórdia entre irmãos. E o reino é conquistado pela força. É o que nós estamos fazendo. Esforçai-vos. Aí, por isso que ele fala assim, ó, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Irmã Diene, por que ele fala esforçai-vos por entrar pela porta estreita? Papai Alcha fala isso. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Por que ele fala isso? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita.
porque não é fácil, não tá por não. Não. É fácil ser seduzido, né? Por Satanás. Você tá muito vadia, você tá cansada? Não. Pois é, você tá muito vadia hoje, não é assim não. Pois é. Rodrigo, cuida bem dela. O irmão Arthur falou que você lá atrás aquela vez. Quando ela tava assim, ele falou assim, ó, cuida bem dela. Não foi, irmão? Foi no domingo. Tá achando? Olha. Irmão Isalino, por que que o papai Alcha falou? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pô, irmão, eu não estou conseguindo raciocinar. É o frio, irmão? A resposta é o próprio versículo. Então responde, irmão. Porque muitos tentarão entrar por ela e não vão conseguir. É Ah, verdade. porque ela é estreita e ela não cabe. Você tem que ser forte e resistir. Você tem que ser forte, porque Nossa, essa aqueceu todo mundo. Essa aqueceu todo mundo. Para aquecer mesmo. Presta atenção. Presta atenção. É de fato isso que a irmã Lívia falou, porque o versículo está mostrando. Mas não é isso que eu queria ouvir dos irmãos. Tem um detalhe. Porque são poucos que se esforçam para estar em parceria. Não. Por ela. Não. Eu acho Irmã que- Débora. Esqueci. Irmã Julie. Porque a porta será fechada. Que o reino é tomado por esforço. Que a porta será fechada. Não. Salmos, irmã Iraci. Porque o lugar de honra é pequeno, né? Última chance. Iraci. Agora estou um choque. Salva nós, hein? Todo mundo vai dar Por que o papai Alcha disse, esforçai-vos por entrar pela porta estreita? Porque aí ele fala assim, ó, muitos procurarão entrar por ela, mas não vão conseguir. Ainda continua falando da porta estreita. Quando o Micael fechar a porta, ninguém mais vai abrir. Porque ela ainda está aberta. Ela ainda está aberta. Eita. Irmã, Então corre, vamos correr. o que Alcha falou para Micael na carta à era de Filadélfia, irmã de N? Que é isso que deixa a porta aberta? Hã? Do que Coloca tem? a porta aberta que ninguém pode entrar. Coloco diante de ti, uma porta aberta. Aí você vê, eis que envio o meu mensageiro adiante de mim. E tem aquilo também, né, irmão? Tipo assim, ó, segura com firmeza que tem pra que Satanás não a gente não É, caia isso tem nas nada a ver com a ciladas. porta aberta, não, irmão. Não Você já sabe. perde o foco, não. Porta aberta. Ele tá falando só, eu deixei para vocês uma porta aberta quando eu subi com o papai e falando assim, abri os portais celestiais que está entrando o Rei da Glória. Aí os querubins falam o quê? Quem é esse? Quem é este Rei da Glória? É Ial forte e valente. Este é o Rei da Glória. A porta abriu. Fechou depois disso? Não! A porta continua aberta, porque os filhos vão entrar, que é o sacrifício que Micael, que é o leão, carrega sua presa, que é o filho varão. E ele está levando o quê? O reino, que mais uma vez está onde? Na terra, que somos nós. Como o papai Alcha disse, o reino está aqui. Nós dizemos o quê? O reino está aqui. E vós, falsos e aldins, estão rejeitando o reino, que está no meio de vós. E a porta está aberta para o reino voltar para lá. E depois, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino para tomar posse da terra. Oi, irmãos. Isso tem que estar muito claro para vocês. Isso tem que estar muito claro para vocês. E Alcha é o reino. E Alcha é o rei. Seus filhos e a composição com ele é o reino. Ok? É o reino. Nós somos rei. Mas, por que, irmão Isalino, que o homem Micael e Alcha Micael pode perdoar o pecado
de todos, se ele não é a expiação do povo, e sim o cordeiro que foi morto é a expiação, mas o outro cordeiro não é a expiação. A pombinha que foi morta é a expiação, mas a outra pombinha não é a expiação. Eu te pergunto e já te dei a resposta nessas frases. Por que, então, ele perdoa pecado? Porque como se fosse, ela é semelhante. Ah, irmão, que isso? Pensei Porque que a você gente respondeu. somos testemunhas oculares que vão... É certificado, né? Ele o quê? Carrega, O manto. que é o quê? Embebido de sangue. Embebido de Só o pai sangue. dele. Sangue do Que é o próprio Elcio. Que é o próprio Elcio. Ele falou Agora eu ainda. posso fazer uma pergunta? Pra Pode. vocês? Porque diante dessa palavra, dessa mensagem, dessas verdades, ainda no nosso meio, há alguns que não valorizam esse reino, a pessoa, né? Porque não entenderam. Mensageiro. E assim, quer perseguir, quer maltratar, quer humilhar, quer pisar. Por quê? Porque não entendeu o reino. Não entenderam o reino. Porque quando o papai fala que o reino está no meio de vós, nós estamos aqui. E eles não se Papai esforçaram. Ausch esteve aqui. Como o embrião que veio para a terra sem nenhuma mancha do gene da serpente. Ao contrário de nós, que viemos através de um ato e por isso tivemos a contaminação do gene da serpente, por assim dizer, até então que nós entendemos. Mas ainda assim, o quê? O que predomina em nós é o espírito de algo que nós carregamos lá de cima, o azão, como diz o irmão Arthur, o azão e o azim. O que predomina em nós é o azão, porque a gente vem carregando o DNA mais forte lá de cima para baixo. Mas a gente não entendia até o momento que Daniel 12:1 se cumpre, e se levantar-se-á Micael, e se levantou. Em 2020, ele se levantou e tomou o filho varão das mãos de quem, irmão Rodrigo? Só pergunta fácil, irmãos, e vocês não estão respondendo. Hã? Da mão de? Da mão de? Satanás. Tá. O filho varão estava no monte de Satanás. Não, da mulher. Não, eu tava pensando em outra coisa. Então não pensa e fala não. Raciocínio para falar. Da mulher. Da mulher. Instituição, igreja. Tem pessoas que vêm da igreja católica, tem pessoas que vêm da igreja evangélica, tem pessoas no nosso meio que não era nada. Tudo sabe. Tudo mulher. Tudo mulher. Tomou o filho varão. Uma reza você fez. Ele tomou o filho varão, ok? E quem vai se atrever a tomar a presa da boca do leão? Quem? Ninguém. Ninguém. Então, ele está formando o reino. O reino que foi destituído lá em cima, porque o reino dividido não subsistirá. Por isso, os filhos são lançados por terra, até os filhos de Auxa não subsistiu em seu reino, porque ficaram divididos entre si. Ok? Por isso, papai fala, até Satanás, com seu reino dividido, não subsistirá. Até. Por que até? Porque existia um outro reino que era unido e ficou dividido e passou a não mais subsistir, que é o reino dos filhos de Auxa, dos príncipes, dos primeiros príncipes. Por isso que aquele que vem ajudar Gabriel, quando Daniel está explicando ali, ele fala, um dos primeiros príncipes, quem? Micael, porque os 5 primeiros foram por terra e foi achado um digno, quem? Micael. Esse digno,
ele se compadece dos filhos do irmão morto, mas os 4 não querem aceitar esse julgamento de Micael, e por conta disso, entra em batalha contra Micael. E é o momento que é a discórdia lançada por Satanás entre os irmãos. Mas por quê? Porque os 9 filhos, lá em cima, ficaram no peito do sacerdote Satanás. Do Satanás. Por quê? Se eles estavam 9 pedrinhas no peito de Satanás, falou assim, olha, até o dia que foi encontrado maldade no seu coração. As pedrinhas no coração de Satanás, passa a maldade dele para as 9. Então foi necessário, primeiro, eles não andarem com Satanás. Então papai Yalcha, Micael, sempre andou com Yalcha, contando o erro que os seus irmãos faziam. Inclusive matando as ovelhinhas, subjugando os irmãozinhos, batendo, xingando, sendo agressivo, chutando. É irmão, tá brigando, tá batendo, tá xingando, tá chutando, tá falando de qualquer jeito. Aí significa o quê? Que essa pedrinha lá de cima que agia assim. Aí você entende quando isso acontece de quem que é filho. É simples. A história se repete no seu próprio gene. Mas os seus pais comeram uva verdes e aos filhos dos dentes que vão embotar? Não. Não se fará mais isso. Aquele que pecar, este morrerá. Então tá tendo chance. Porque se você repetir os atos daqueles lá de cima, logo entendo de quem você é filho, meu irmão. Daqueles que foram após Satanás lá em cima. Vigie, meus irmãos, vigia. Papai Alche disse, vigiai em todo tempo. O que trata mal é aquele sempre que é sido julgado. Sempre. Os mais fracos. Sempre. Os 4 era marcha? Era aqueles... Os 4? E o que aconteceu com eles? Porque eles estavam fazendo uma injustiça, que Micael, a hora que voltou, que veio espiar, viu que eles estavam fazendo injustiça, querendo... Qual foi a... O que eles pagou, que jeito? Não, presta atenção. Eles fez errado. Eles subjugam os filhos do irmão morto, querendo escravizá-los. Micael entra nessa ação. Eles não aceitam o reino ser passado para Micael. Entra em batalha. Micael vai ter que conquistar o reino pela força. Sim. A forma de um dos quatro serem condenados, eu posso afirmar, mas isso para nós não é claro, o papai vai esclarecer, mas os 4 vêm primeiro, antes do papai Yalcha. Inclusive, os 4 passam pela morte. Elias já passou pela morte, mas vai passar. Marcha passou pela morte? Sim, morreu. Tanto é que Micael lutou pelo corpo dele. Mas ele reviveu. Não ressuscitou, reviveu. Mas vai passar pela morte? Vai. Daniel morreu? Sim. Ezequiel morreu? Sim. Então esse foi o castigo. Não sei, não sei. Eu só estou falando aquilo que a gente está vendo. Não tá? Isso aí é uma pergunta, uma incógnita. Eu me fiz essa pergunta e por isso eu estou te respondendo dessa forma, ok? Mas eu penso, é uma forma que parece que foi assim. Porque o Micael não vai passar pela morte. E os seus filhos com ele não vai passar pela morte. Entendeu? E essa é a palavra que Saulo Paulo fala assim: o que se requer dos administradores? Que eles sejam fiéis. Porque o filho Micael foi fiel. Aí Saulo Paulo fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Yalcha Mashiach. Levítico 17.
vamos responder a pergunta que o irmão Isalino não respondeu. E ninguém respondeu. Graduado não. Qual a pergunta? A pergunta de que? Por que que Alcha Micael vai perdoar pecado? Qual que é? Pode falar o que que é. Ninguém respondeu, não. Eu falei, mas ninguém respondeu. Não confirmou ainda, não. Porque ele se torna parte de tudo. Ele se torna... Mandriana. Ele tem as vestes embebidas de sangue do pai dele. Porque tem as vestes bebidas do sangue do pai dele. Ok? Ela ouviu do irmão Helder falando. Não, mas ela já tinha falado só uma vez, você falou bem no começo. A gente já tinha... Vamos ler aqui, ó. Levítico 17. 17 e 10. Todo homem da casa de Israel, encontrou? Levítico 17 e 10. Todo homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro residente entre vós, que comer sangue, qualquer que seja espécie de sangue, voltar-me-ei contra esse, que comeu sangue, e o exterminarei do meio do povo. Porque a vida da carne está no sangue. E este sangue eu vou-lo tenho dado para fazer rito de expiação sobre o altar, pelas vossas vidas. Pois é o sangue que faz a expiação pela vida. Significa que o que está expiando é o que está perdoando o pecado. Se o sangue está perdoando o pecado, outrora, aquele que veste o manto embebido de sangue, perdoa pecado. Aí significa o quê? Pai, santificado seja o teu nome, o sangue. Venha o teu reino. Os filhos reconstituídos, não mais divididos, vindo para a terra. O pão nosso cotidiano, dá-nos a cada dia. Jeremias 33:3. Invoca-me e eu te responderei, e te darei pão da luz inacessível. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, porque o administrador fiel deu as nossas riquezas, e esses moradores da terra estão nos devendo. Estão nos devendo, porque eles estão recebendo o que não é deles. Eu estava vendo aqui, assim, a oração toda é falada, irmão. Eu estava vendo aqui, por que devedor? Que dívida é essa? Esse pro outro, aí o inimigo entra em tentação fazer discórdia por causa dessa dívida. Eu estava vendo aqui no quarto. Aí, vamos lá em Lucas. Eu estava vendo que negócio de discórdia por causa de dívida. Vamos lá em Lucas 11 de novo. Assim orais dizendo, Pai, Lucas 11. Pai, santificado seja o teu nome, o sangue derramado. E ele recebe o nome, as vestes embebidas de sangue. Venha o teu reino, o reino foi reconstituído, Apocalipse 19. O pão nosso cotidiano dá-nos, porque todo alimento vem da luz inacessível, Jeremias 33:3. Perdoa os nossos pecados, aquele que recebe o manto embebido de sangue, assim como está escrito em Levítico, conforme a lei, que a lei é proveniente do céu, que é uma repetição, significa que o sangue expia o pecado do povo. Pois também nós perdoamos os nossos devedores, pois aquele que está perdoando as dívidas, dando o quê? Uma riqueza que não é dele, para esses moradores da terra, nós vamos perdoar os nossos devedores. Não vão precisar falar assim, agora eu quero que vocês paguem a dívida. Não, se preocupa não. As suas dívidas estão perdoadas aqui. E não nos deixe cair em tentação, porque, Pai,
os seus irmãos, Micael, papai Alcha, Micael, os seus irmãos lá em cima, eles caíram na sedução e na tentação do filho de Satanás. Não nos deixe cair, assim como os seus irmãos, os 9, caíram antes. Essa tentação, a tentação da sedução e a tentação da discórdia, por querer ambicionar o que não é deles. Discórdia. Agora nós vamos lá para finalizar em Colossenses 1. Hã? Hoje agora nós estamos entendendo como que a gente vai orar, irmãos. Agora a gente sabe que a nossa oração, a gente pode orar ao Pai aqui, entendendo o que está dizendo. Porque não é uma reza. É para nós. Não é uma reza. Deixa acontecer o que aconteceu lá em cima com a gente aqui, pai. Agora olha aqui, irmãos. Pai, santificado seja o teu nome, porque tu estás com manto embebido de sangue. Venha o teu reino, porque o teu reino foi reconstituído. Vem para tomar posse da terra que é tua. Irmão, essa oração. Aí fala o quê? O pão nosso nos dá cotidianamente, porque tu és o sumo sacerdote que colhe o maná todos os dias, que recebe da luz inacessível para nós, e tu preparas o pão diário. O sumo sacerdote. Aí fala, perdoa os nossos pecados, porque tu estás com o manto embebido do papai, que é a expiação de todo o pecado. E assim como nós perdoamos os nossos devedores, porque perdoamos os moradores dessa terra, que receberam riqueza que não eram deles. E nos livre da tentação, papai Alcha, Micael, que os seus irmãos caíram lá atrás, porque agora nós somos os teus filhos. E como os pais anteriores, não iremos agir, mas como tu, que é fiel e verdadeiro, iremos agir. A oração ficou perfeita, irmão. A oração ficou perfeita. Perfeita. E nós vamos pedir, vamos receber, porque nós pedimos bem. Bem. Não pra... Apresentando um culto racional, inteligente. É muito maravilhoso, irmãos. Colossenses 1, 12. Aí a gente finaliza assim, ó. Dando graças ao Pai que vos fez capazes de participar da herança dos santos na luz. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção. Aí você vê falando assim, e que eles saibam, Micael, que eu te amo, que é Yalcha, o 7º, falando para o 6º, na condição do papai Yalcha, que eles saibam que eu te amo. Farei com que eles venham e se prostrem a teus pés, para que eles saibam que eu te amo. Espera aí que tem um detalhe aqui a mais. 1 João, e a gente vai finalizar agora. 1 João, capítulo 1. É muito forte, irmãos. É muito forte. Nossa, é muito forte. É muito maravilhoso.
Hoje a gente está entendendo o que é esse reino, irmãos. Aí quando fala assim, o reino somos nós. Vem o teu reino. Vem o reino reconstituído. Os 144 mil agora fiéis. O que se requer dos administradores é que eles sejam fiéis, nada além disso. Submissão. Para ninguém falar assim, eu quero o lugar daquele ali. Por que eu não posso ser Gabriel? Por que eu não posso ser Micael? Eu sou Micael. Aí você vê o que aconteceu no nosso meio aqui. Eu sou Micael, irmão Tiago. Eu que sou Micael. Dá ânsia de vômito, irmãos. E falar para mim assim, você invejou o lugar de Gabriel, que o irmão Arthur é Gabriel, e você está invejando o lugar de Gabriel. Você sabe nem o que você está falando. Hoje nós estamos entendendo, irmãos, através disso aqui. Lá atrás, tudo acontecendo, um invejando o lugar do outro. Os 4 irmãos querendo o lugar de Micael. Quando Satanás falou assim, eu subirei até a mais alta nuvem, até acima das estrelas do céu, na mais alta nuvem, e serei semelhante ao Altíssimo, serei semelhante a Yahusha. É isso que ele estava querendo dizer. Por quê? Porque na hora que ele ensina o filho dele, que é o antimachia, a atacar a discórdia, ensina isso aqui, Olha, você vai lançar discórdia no meio deles, para um querer estar no lugar do outro, porque assim eu fiz. Derrubei os 5 primeiros. Agora você derruba os 4. Ele estava ensinando o filho a se tornar como o pai. Assim como o papai Yahusha e Alforte ensinava quem? Micael a ser igual a ele. Satanás ensinando o antimachia a ser igual a ele. Tudo se repetindo, irmãos. Nada é novo debaixo dos tronos. Do trono de quem? De Yahusha, do sol. Né? 1 João capítulo 1, versículo 5, diz assim: esta é a mensagem que ouvimos dele, e vos anunciamos, e ao é luz, e nele não há treva alguma. Se dissemos que estamos na comunhão com ele, e andamos nas trevas, mentimos e não participamos a verdade, e não praticamos a verdade. Mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, porque ele está na luz inacessível, estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue, ele está falando assim, e aquele que veste o sangue de Yahusha, né? Estamos em comunhão com os outros. E o sangue de Yahusha, seu filho, nos purifica de todo pecado. Se dissemos, não temos pecado, enganamo-nos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Se dissemos, não pecamos, fazemos desse fiel, um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Viu? Viu que eles entendiam? Viu que hoje nós entendemos quem é fiel, que através desse que nós e a terra recebe a redenção de todo pecado? Por quê? Porque ele está com as vestes embebidas de sangue. Não, Vitor, por favor, Isaías 22, 20. Vamos lá. 22, 20, que completa. Vamos finalizar então com Isaías 22, 20, que a irmã Liriamar quer que a gente leia. A gente tem que finalizar com o áudio, vai finalizar agora. Isaías 22, 22, 20. 21. Isaías 22? 22, 21. Vestiluei? Ah, tá. Eu ia finalizar aqui mesmo. Eu ia finalizar aqui. Eu acho que eu estava esperando alguém me lembrar. Eu acho que eu não estava lembrando. Eu não estava lembrando.
Eu não estava lembrando. Mas eu já tinha marcado aqui, já tinha marcado como pai. Vesti-lo-ei com sua túnica, cingi-lo-ei com teu cinto, porém em suas mãos as tuas funções. Aí vem, ele será pai para os habitantes de Al-Shalã e para a casa de Alda. Pronto. Pai, santificado seja o teu nome. É o nome que, pai, tu recebeu. Nós estamos falando para o papai Micael, santifica o nome que tu recebeu, que agora você não chama mais Micael, você chama Yalcha. Você chama Yalcha. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Yal te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Yal faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Yal levante sua face, te dê a paz, a saúde e a salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Aleluia.